Na vida ou no teatro, somos nós, a partir do olhar e das palavras, que escrevemos o roteiro, criamos as falas e definimos a forma de contracenar com os outros. Somos sempre um personagem, mas evidentemente que esse personagem é verdadeiro, nada tem a ver com a mentira ou com a impostura. Até porque nós mesmos acreditamos no personagem que criamos e crescemos acreditando plenamente nessa fantasia. E se de um lado essa ficção de nós mesmos nos dá convicções, identidade, reconhecimento, por outro lado essas certezas nos engessam, nos imobilizam, tornando bem mais difícil perceber a diferença entre os verbos ser e estar. Daí não conseguimos mais substituir eu sou assim por eu estou sendo assim. É tudo tão contraditório, mas as contradições me iluminam! Ainda era 1976 e havia os estudos, a universidade, o mercado de trabalho, muitas batalhas e algumas vitórias. Mas a sensação era de ainda estar à deriva ou num estado de suspensão, desses que provocam taquicardia, falta de ar e essas coisas todas que chamam de somatização. Minhas tias diziam: querida, você precisa arranjar um marido. As amigas, naquele tom que a gente bem sabe: amiga, você tem um rostinho de 20. Ora, como se eu não soubesse o poder que a realidade tem sobre mim. Minha avó não se esquecia de me lembrar da tia Dorinha. Veja ela, solteirona, sem filhos, sem ninguém, sozinha, abandonada numa casa. E eu odiando esse palavrão, solteirona. Um rótulo que queriam colar em mim. Mas eu sempre acreditei que mais do que um marido, eu queria um amor. Mas onde encontrar um amor em um mundo cada vez mais louco? Cheguei a pensar que encontraria o amor num dos muitos cursos que fiz, nas várias escolas, institutos e universidades por onde passei. E mesmo sem a menor vontade de estudar, acabei virando estudante profissional. Conclusão: tempo e dinheiro perdido. Não encontrei um único homem que eu pudesse amar. Frequentar os bares? Claro que eu frequentei. Era um músico excepcional e se interessou por mim de imediato. 8 anos mais novo do que eu. Atuava na noite, com suas notas, sonhos e cordas. Mas não tinha onde cair morto, sem futuro para mim.
Desistir dos artistas, desistir da música, desistir dos bares, desistir de todo artista. Acho que vou marcar consulta com jovens médicos. Ou seria melhor ir a igrejas? Fui e constatei. Todas as irmãs em Cristo estão na mesma situação que eu. Mulheres solteiras e alteradas. Será que os homens da minha geração preferem as mulheres dependentes, bonequinhas frágeis que sabem fazer arroz, feijão, preparar o café e esperar o maridão? Ou será que eu tinha sido feita para ser tudo que os homens não querem? E se o amor só nos alcança por merecimento? Ou será que o amor aconteceria sem explicações, em meio a notas e acordes dissonantes? Uma pessoa me falou que o acontecimento do amor só se dá quando duas pessoas optam em compartilhar a vida profundamente. Então o amor é da ordem do acaso, dos desejos e das faltas, sem os moldes das mulheres do passado ou do futuro? Em todo caso, começo a compreender que quando amamos uma pessoa, é porque existe algo nessa pessoa que nos estimula a conviver com o nosso próprio jeito de ser. E quando esse amor desperta amor no outro, sim, é da ordem da reciprocidade, que por si só é enigmática, é misteriosa. E é o que dá sabor ao viver. 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 Talvez eu seja apenas uma mulher atrapalhando-se na arte de amar e querendo mesmo assim amar desmedidamente. Uma mulher com sede de ser e de viver. É que a busca por viver vai muito além da busca por um marido ou um amante. E transcorre para sempre no leito dos nossos rios, nossas rendas e cetins, nossos bordados carregados de belezas e delícias, mas também de muitas dores. Apenas uma mulher que se confunde e se atrapalha diante do inexplicável. Uma pessoa que sabe rir e sabe ferir, como todo mundo, com suas virtudes e falhas. E por isso mesmo, sensível e humana. Demasiadamente humana. Apenas uma mulher que já viveu um bom pedaço de vida, mas que ainda não tem respostas nesse ano da graça de 1976. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente
Desesperadamente eu grito em português, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português. E adianta gritar por uma resposta para a vida? Ai, as heroínas medievais, ou Joana d'Arc, ou Madre Teresa de Calcutá. Nananina, sou apenas uma mulher nordestina, com amplas possibilidades de errância, com riscos imensos de se arranhar, de naufragar. Vou te dançar à beira do precipício. Mas esse amor, o amor que sempre busco, resiste no cotidiano, cruel, embaralhado, contaminado e poluído. Mas mesmo assim, capaz de fazer o que só o amor consegue: dar sentido às coisas. Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente na fila de um supermercado que eu encontrei. Encontrei o cara, o tal marido. Emplacamos um namoro legal. Tão gentil, meu namorado. Minha casa parecia uma floricultura. Advogado, bonito, atencioso, generoso, perfeito. Minha mãe, abismada com tanta prodigalidade, me cochichou no pé do ouvido: será que ele não é psicopata? Gay? Não, ele não era gay, não era psicopata, era apenas rude, um pouco nervoso, imaturo, possessivo. E além do mais, queria me fazer de secretária particular o tempo inteiro. Mas tudo bem, tudo bem. Ele dizia que me amava. Já estávamos em 1987. O tempo voava. Depois de 6 meses, eu me transformei para ele numa espécie de gênero de primeira necessidade. Mas o que ele seria para mim? Eu gostava dele, mas tinha umas coisinhas que eu não curtia muito. Também no sexo, ele tinha uma espécie de trava, um bloqueio, um freio. E quando o bicho freava, menina, lá assim, 30 dias sem cama, sem sexo, sem nada. Mas tudo bem. Ai. Logo nos casaríamos e faríamos uma família de 2. Sim, só nós 2. Eu não quero ter filhos. Nunca quis ter filhos. Eu não entendo porque quando uma mulher não quer ter filhos, todo mundo acha que existe alguma coisa por trás desse não desejo de ser mãe. Qual o problema em não querer ter filhos? Quando eu tinha a sua idade, aí sim, eu sonhava em ter meninos e meninas correndo pela casa. Mas quando eu falava isso para minha mãe,
Ela não reagia com a alegria de uma futura avó e me dizia secamente: pense comigo as ilusões da maternidade. A gravidez começa, uma porrada de alegrias e projetos. Gostosinho ou rosa? Depois o chá de bebê, os parabéns dos amigos e finalmente as náuseas, os vômitos e tudo quanto é mal-estar mental, quanto é mal-estar físico, mental, emocional, do escambau. Mas passa. Isso passa, porque logo depois viram a azia e a dor nas costas. Mas também passa, claro que passa. Porque ainda teremos as cãibras, as pernas inchadas, o cansaço, as dores lombares. E a coroação. Uma barriga enorme e pesada. Pois devo ter aprendido com a minha mãe que meu DNA não é uma coisa maravilhosa que mereça ser reproduzido. E sei que a maioria dos que me conheciam deviam me achar detraqueira. Eu até concordo com eles. Nunca estive na escala da normalidade. E depois eu tinha outros planos. O meu futuro estava traçado. Seria uma boa profissional, casada, mas sem filhos. Pois bem, eu me casei. Tive 2 filhos, Eduardo e Júlia. Um casamento. Aos 36 anos, numa cerimônia diabólica! Sim, pois aquilo não foi um casamento, foi um bonde errado que tomei. E não foi um bonde chamado desejo. Não tive como me aperfeiçoar na profissão nem em nada. Dediquei todo esse tempo a cuidar de filhos. Quanta ingenuidade das mães! Esquecemos que os filhos, mesmo recém-nascidos, já trazem no corpo a cicatriz fundante, a marca do corte do cordão umbilical que os prendiam a nós! Pois até hoje, décadas depois, continuo a querer que meus filhos vivam sem cicatrizes. Mas como viver intensamente sem as tatuagens da nossa história, que nos humanizam e nos tornam únicos? Pois foi com as minhas cicatrizes que aprendi a ler o mundo, a ouvir Clarice Lispector, ouvir Graciliano Ramos, ouvir Samambaias, ouvir Avencas, ouvir Beethoven e Sebastian Bach. Foi com as marcas silenciosas que aprendi a ter compaixão das nossas imperfeições, a me solidarizar com os outros, a não julgar levianamente. Foi silenciosamente que aprendi a defender quem é mais que eu, e sei que um cristal quebrado jamais volta a ser como antes. Aprendi muito com meus silêncios e meus estilhaços.
É necessário, sim, que meus filhos sejam capazes de carregar e sustentar suas marcas e seus cacos. Que sejam felizes ou infelizes, pois a vida às vezes exige algo muito simples. Gozem. Gozem muito. E fodam-se! A década terminando, o século virando, a porteira do novo milênio pronta para se abrir. E eu continuava não vendo o que via, aceitando o preço alto de enganar as mágoas. E esses anos todos foram se tecendo assim, no contorno dos dias que revelavam um romance marcado por ausências. Enquanto eu insistia em facilitar a vida do homem com quem escolhi viver. Ai... Eu tentava alcançar a lua. Tinha os olhos arregalados de espanto diante das ilusões perdidas. E ao redor dos meus olhos começaram a me aparecer olheiras que nem a maquiagem disfarçava. Era necessário, era crucial que eu anunciasse para mim mesma o fim do meu casamento. Estava dilacerada. Alguma coisa se quebrou em mim. Estilhaçou. E eu tentava dizer para mim mesma: vai passar. Essa dor vai passar. Não passou. Mas uma coisa eu aprendi: a vida não dá sossego. Casamento, quando não dá certo, é como um bonde errado que tomamos. Em geral,
Uma mulher sempre procura um trem-bala, mas muitas vezes acaba tomando um bonde errado. Há mulheres que ficam nesse bonde errado a vida inteira, esperando que ele tome prumo. Não toma! Tá aí um bonde que jamais volta a se aprumar. Ah! Mas aos trancos e barrancos, deixei para trás o que devia ficar para trás. Reordenei a solidão e me recuperei. Será? Há dias em que eu estou forte e decidida, há outros em que eu não sei o que fazer nem para onde ir. Inferno! Inferno! Inferno, inferno, inferno! Recriar o próprio projeto de vida sobre as areias movediças do tempo que nunca desacelera e nos atropela sem piedade. Porque não é possível responsabilizar a mais ninguém pelo roteiro que criamos para nós mesmos. Roteiro que muitas e muitas vezes sai completamente de controle. O melhor que pode acontecer a uma mulher é renascer da morte cotidiana. Li em algum lugar, não sei onde, que depois de um tempo se percebe que nem era amor aquilo que se amava. Deve ser por isso que desaprendi a conjugar o verbo amar no presente do indicativo. Quis ficar sozinha, depois quis o contrário. Mas a verdade é que eu sempre soube que poderia atravessar a noite e caminhar sob a claridade do dia, interrogando a vida, o tempo e os desejos. Além do mais, eu sempre tive amigos que me socorreram quando o trem ameaçava descarrilhar. Tenho amigos como flores no meu quintal. E é claro que eu levei uma cotovelada aqui, uma rasteira ali, uma puxada de tapete acolá. Mas afinal, em nosso quintal de afetos, há uma variedade enorme. As sempre vivas que morrem, as urtigas que ferem, as rosas com seus espinhos, mas há também os girassóis, as orquídeas, as margaridas e até o trevo de 4 folhas. Assim, depois de cuidados com o jardim, de consultas ao tarô, de orações ao santo do dia, das práticas de yoga, exercícios de pilates, depois de tudo isso, então lá fui eu para o divã. A primeira coisa que a minha analista me disse foi que uma análise não se presta a fazer com que nos conheçamos melhor, mas pelo contrário, nos ajuda a nos desconhecer. Mas como assim eu vou pagar para me desconhecer? Tive vontade de fechar a conta e nunca mais voltar. Mas no intervalo entre uma sessão e outra, eu vi que a minha analista tinha razão. Não seria melhor mesmo buscar me desconhecer?
desconhecer-me, me esvaziar do que venho sendo, para recalcular a rota. De certo modo, descobri que quero me perder do mundo. Foi só por volta de 2010 que resolvi descer do bonde errado que tomei. Escolhi sentir o gosto da sagrada transgressão. Ficar sozinha numa solidão dolorosamente adorável. Passei a aproveitar ao máximo as felicidades que temos nos momentos de descuido. Não nos iludamos. A felicidade é uma mercadoria vulgar e enganosa. A ideia pré-fabricada de felicidade é vazia e paralisante, é feita de isopor e aniquila a beleza da realidade. Melhor do que ter felicidade é ter desejo. Desejo de desejar. E no agora, na matéria da vida, do tempo, do desejo, das idas e vindas, das alegrias e dos pesares, sem enfeite, sem Photoshop. Já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora. Me conte agora como é que tá. Se eu te conhecer, dei pra sonhar, fiz tantos desafios. Fico o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós, nas aventuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas. Diz com que pernas eu devo seguir. E lá estava ele, meio perdido na balada. Um homem por detrás dos óculos, como diria Drummond. E lá estava, mais uma vez, o amor. Ainda lembro da sua timidez absolutamente sedutora. Foi um ganho não previsto. Eu encontrei. E dessa vez, algo me dizia que não era o VLT errado, não era um trem, mas era um homem. O lampejo dos nossos primeiros olhares, as mãos dadas pela primeira vez, o amor no presente do indicativo, no futuro do pretérito, no mais que perfeito. O amor transcendendo gramáticas e cenas.
Jamais curti textos, revistas ou filmes eróticos. E eu me perguntava se esse puritanismo era da ordem... Se isso tudo era da ordem de algum puritanismo. Porque os puritanos se parecem muito com sepulcros caiados. A questão cessou, contudo, quando li em algum lugar que erótica é a alma. Vi então que o fato de eu não me sentir atraída pelas produções literárias ou audiovisuais que envolvem o mercado literário, as produções eróticas envolvem muitas cenas. Eu vi então que essa minha recusa não tinha nada a ver com o puritanismo, porque a alma é que é erótica. A alma erótica, porque não existe um amor que sobreviva a um corpo vazio de emoções e de palavras. O erótico está naquilo que vai além da compulsão, além do fetiche, além da tara, além da fome, além da carne. 2018? Nossa, o tempo voou! Ai, meus bebês já estão adultos. E agora eu sou outra mulher. Não. Eu sou a mesma mulher, porém com rugas se aprofundando. Entendendo que finalmente minha juventude se foi. Foi embora o tempo em que tudo parecia possível e eu me sentia imortal. O que ficou foi a consciência de uma fragilidade que na juventude jamais percebi. Não percebemos. Ninguém percebe de imediato. Os sinais da passagem do tempo me obrigam a fazer uma rápida conta para constatar que tenho menos futuro do que passado. O porvir estende-se diante de mim como um trilho estreito e incerto. O passado vasto e mapeado perde-se lá detrás da memória. Imutável. Alguém se lembra de quando deixamos de ser jovens? De quando o tempo nos atravessou e quando quase tudo se tornou passado? Vale lembrar que agora tenho novos dilemas nunca antes trilhados. O colesterol, por exemplo. O colesterol e o triglicerídeo, nome difícil, aportou na minha estação sem mais delongas. Nos cabelos, aqui e acolá, bem longe um do outro, algumas mechas brancas. As primeiras dores começaram a aparecer. O corpo, antes magérrimo, ganhou quilos jamais pensados e veementemente rechaçados.
sou atravessada pela constatação de que tudo é transitório. E a minha sensação é de que nunca saberei quando virá a próxima curva, o próximo ponto, a próxima estação, ou aeroporto. E todos os dias acordo com a impressão de que estou novamente dançando à beira do precipício, bailando sobre os trilhos do trem, dentro do túnel escuro, ou mergulhando com as minhas sapatilhas no fundo do poço sem fundo dos amores. Quanto mais amor eu dou, mais amor eu quero oferecer. Meu amor é uma luz acesa, meu bem, pra iluminar você. Você tem que acreditar que amar é assim. Sempre está no começo, nunca chega no fim. Eu me dá pra você, você se dá pra mim, pra mim, pra mim. Um grande amor tem que ser assim, pra mim, pra mim. Um grande amor tem que ser assim. Ai, ai. Apesar de tudo, nenhuma saudade. Nem do frescor da juventude, nem mesmo do tão aclamado espírito juvenil ou jovial. Pois foi na juventude que eu cometi o maior dos desastres e andei pelos caminhos mais tortuosos e fechei meu coração para a possibilidade de amar. Pois a verdade é que eu não amei o bastante nem sequer a mim mesma. Talvez por isso o envelhecimento permita um aprendizado muito caro, pois exige uma baita trajetória. Hoje não tenho mais aquela pele adorável, mas em compensação, essa pele ficou mais forte. Não se machuca com facilidade, nem machuca os outros. É como se eu tivesse me tornado ao mesmo tempo mais firme e mais flexível. Começo a crer que o maior ganho de envelhecer é saber continuar a si mesmo. Reordenar a própria travessia sem exigir tanto de mim ou dos outros. Hoje ainda sou uma mulher que se espanta diante do espelho, mas que tem o farol mais potente, com a clareza de uma velha senhora e a inquietação de um adolescente. Eu aprendi a atravessar os espelhos. Eu me vesti de avessos. Esse antigo rosto é muito novo. Essas mãos antigas são novíssimas. Porque a vida é limitada e imperfeita.
mas é insistentemente extraordinária.